Nesse domingo, dia 9/8 de 2020, é o Dia dos Pais, então para você que é papai, um feliz Dia dos Pais, especialmente do Adversos para você. E nesse clima de comemoração é muito comum os filhos estarem mais próximos dos pais, principalmente aqueles que vivem à distância, mas que precisam os visitarem. Já para as crianças também é muito comum elas terem um dia mais apegado com seus pais, nesse Dia dos Pais, e falarem palavras de amor e carinho para ele. Mas como aqui no Adversos a maioria das coisas é envolto de mistérios, foi exatamente no Dia dos Pais que algumas crianças falaram palavras que deixaram seus pais aterrorizados. Esse é o Adversos e hoje vamos ver algumas palavras faladas por crianças em pleno Dia dos Pais que deixaram eles totalmente aterrorizados. Era em pleno Dia dos Pais quando Marcelo estava com seu filho Pedrinho jogando um videogame na sala de casa. Inclusive era um jogo de guerra, onde um teria que atacar o outro com armas e explosivos. O que eu não acho muito legal criança estar jogando esses tipos de jogos. Em certo momento, jogando aquele jogo, Pedrinho diz que acabaria com seu pai. Marcelo, em tom de brincadeira, olha para seu filho e diz: "Filho, você não pode acabar comigo, pois se você fizer isso, eu nunca mais brincarei com você." Pedrinho então olha seriamente para Marcelo e diz as seguintes palavras: "É claro que eu brincarei com você, papai, pois eu sempre brinco com as pessoas que já morreram." Fernando tinha uma filhinha linda chamada Paulinha, mas estranhamente não era uma criança muito interativa e também não gostava de brincar com outras crianças que estivessem próximos dela. Fernando, percebendo o jeito, em uma comemoração de Dia dos Pais em sua casa, com muitas pessoas, inclusive muitas crianças, e Paulinha estava em seu quarto sozinha, brincando com sua boneca de cabeça baixa. Fernando então se aproxima de sua filha e diz a ela que ela poderia brincar com as outras crianças, que nada a impedia de brincar e que iria ficar tudo bem. Mas Paulinha logo surpreenderia Fernando com uma resposta assustadora. E lhe disse: "Não, papai. O homem sombra que está atrás da porta, olhando para o senhor, disse para eu não brincar com outras crianças. Senão, ele me levaria." Todos os dias dos pais, na casa de Gustavo, sempre havia uma grande comemoração para ele, com uma união de família e um almoço gigantesco para todos. E as crianças faziam a festa juntas. Mas Gustavo perceberia que seu filho Felipe, que estava brincando de esconde-esconde com as outras crianças, após se esconder das outras crianças no quarto do seu pai, Gustavo, logo Felipe sairia de lá chorando constantemente, sem ninguém entender o que havia acontecido com ele. E logo ele passaria o dia sem falar com ninguém sobre o acontecimento, só chorava sem parar. Quando chegava a noite, Gustavo teria uma conversa com Felipe. Gustavo perguntaria então para Felipe o que havia acontecido, para que ele tivesse um choro repentino, já que ele estava brincando com as outras crianças. Felipe então respondeu Gustavo: "Pai, eu não poderia falar para ninguém, pois ninguém acreditaria em mim. Quando eu se escondi no seu quarto, uma mulher descalça, loira e de branco,
Me disse para avisar o senhor que não esqueceria do que o senhor havia feito para ela, mas que agora ela já achou sua casa e que uma hora ela iria lhe cobrar a promessa que o senhor a fez, e assim levaria o senhor para viver junto com ela. Logo Gustavo se lembraria que havia traído a mãe de Felipe com essa mulher loira e que prometeria viver junto com ela, largar tudo e até se casar com a mulher. Após saber de uma possível gravidez, Gustavo sumiria da vida dessa mulher, que então logo viria a se matar com o vestido de casamento que até havia testado para se casar com Gustavo. Gustavo sumiu, mas pelo que seu filho lhe falou, parece que essa tal mulher achou a sua casa. Bernardo era um menino que aprontava muito e dava muito trabalho para o seu pai, tanto em preocupações quanto em bagunças também. Mas seu pai René o amava muito, mas sempre acabava o protegendo das broncas que sua mãe sempre o dava. Mas numa manhã de Dia dos Pais, Bernardo invadiria o quarto dos dois, pulando em sua cama, acordando o pai e a mãe. Seu pai logo pensou que seria uma forma do seu filho lhe desejar o feliz Dia dos Pais, e assim agiu naturalmente com seu filho. Mas quando ele levanta a cabeça e olha para o rosto do seu filho, ele vê uma expressão de susto, de medo. Bernardo estava totalmente assustado. Logo então ele pergunta para o seu filho o que havia acontecido para que seu filho estivesse daquela forma assustado em sua cama. Ele então responderia a seu pai com uma promessa e dizia, chorando e assustado: Pai, eu prometo me comportar melhor daqui para frente, pois eu sonhei que um homem dos olhos negros, com uma faca, dizia que se eu não me tornasse um menino melhor, ele empurraria totalmente aquela faca em seu peito. E no sonho ele já havia pegado o senhor e que colocaria apenas a ponta da faca no seu peito. Eu então acordei assustado, pai, e por isso eu quero me tornar um menino melhor. René logo tentaria acalmar seu filho, dizendo que se tratava apenas de um sonho, mas dormia todas as noites sem camisa. Mas quando seu filho lhe apontava em seu peito e dizia chorando: Eu não disse, papai? Olha, papai. Ele também veria e se assustaria com uma marca que estava em seu peito, a qual ele não tinha na noite anterior.